Shalom, shalom, meus queridos, estamos chegando com mais um devocional precioso para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família e o seu ministério. Que o Espírito Santo te leve ao entendimento e também à compreensão de mais uma palavra de Deus. Hoje o nosso tema é dois caminhos para a eternidade: vida eterna ou morte eterna. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião e somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade, como também com restauração da personalidade. Meus queridos, você já parou para pensar sobre o que acontecerá a você após a sua morte? Você sabe para onde irá depois de morrer? Você tem certeza de qual é o lugar onde passará a eternidade? Creio que você deve saber que você tem uma eternidade pela frente e que a morte é inevitável. O ser humano é um ser para a morte. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 2, a parte A do versículo diz: tempo de nascer e tempo de morrer. A morte, queridos, é inevitável e intransferível. Algo que não se passa para outra eternidade. Há coisas impossíveis após a morte. Vamos então entender. Primeiro, é impossível mudar o estado eterno de quem já morreu. A doutrina católica romana do purgatório diz da possibilidade de alterar o estado espiritual de quem já morreu. O purgatório. Esse ensino não se acha de acordo com o ensino de Jesus. Segundo essa doutrina, o que é purgatório? De acordo com os ensinos da Igreja Católica, o purgatório é o lugar em que as almas dos que morreram têm que pagar pelos seus pecados para serem purificadas. A palavra purgatório não aparece na Bíblia. E a Bíblia não fala que a alma dos que morreram é purificada no purgatório. Qual a origem do ensino do purgatório, então? A Igreja Católica adotou o purgatório como um ensino oficial nos concílios de Lyon, em 1274, e Florença, em 1439, e confirmou isso no Concílio de Trento, em 1547. Mas, conforme o ensino dado por Jesus, não há purgatório. Tem um texto na Bíblia, em Lucas, capítulo de número 16, versículo do 19 até o versículo 29, que diz o seguinte. Vamos ler esse texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, o inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho,
lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Meus amados, o rico não andou nos caminhos de Deus e, após a morte, encontrou-se em circunstâncias totalmente diferentes das de Lázaro. Estando em tormentos entre as chamas, olhou para cima e viu Lázaro ao longe, no paraíso, no céu. Em desespero, ele grita para que Lázaro, pelo menos, molhe as pontas dos dedos e refresque a sua língua por causa do sofrimento no fogo. Mas há um grande abismo entre eles. Agora, segundo, é impossível para alguém que já morreu ter contato com alguém que vive. Meus queridos, a Bíblia afirma de maneira enfática e categórica que quando uma pessoa morre, acontecem 2 coisas. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Isso nós encontramos em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Agora, amados, é o próprio Deus que proíbe e condena a tentativa de comunicar-se com mortos. Deuteronômio, capítulo de número 18, do versículo 10 até o 12, diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Agora, amados, terceiro ponto importante: reencarnação. É uma crença que presume que a evolução do espírito humano ocorre por vidas sucessivas, onde haveria progresso moral, intelectual e espiritual. A reencarnação não tem base bíblica. A Bíblia nunca menciona reencarnação, mas na verdade prova o contrário. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, parte A do versículo. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Queridos, então qual a vantagem de retornar à terra em um corpo diferente? Você vive sua primeira vida como um pecador que se afastou de Deus. Depois você retorna como uma pessoa diferente que, apesar de tudo, é um pecador que se afastou de Deus. Esse ciclo eterno não traria nenhum benefício a ninguém. Todo o ensino bíblico é no sentido de que só poderemos morrer uma única vez até o juízo final de Deus. E quando fala em nascer de novo, a Bíblia não está falando de reencarnação. A Bíblia mostra que nascer de novo é um novo nascimento, só que em sentido espiritual. Há 2 destinos eternos. Veja o que diz Romanos 6, 23.
Pois o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 13 até o versículo de número 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Eternidade, seja no céu ou no inferno, será para sempre. Céu. O céu, queridos, ele é real. Todo mundo vai para o céu. Geralmente ouvimos a frase: todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia é clara. João capítulo 14, versículo 6 está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, o único caminho é Jesus. Receber a Ele, andar como Ele, praticar a sua palavra. O céu existe e será desfrutado por todo aquele que morrerem em Cristo Jesus. O inferno. Inferno é morte eterna. É a outra opção para se passar a eternidade. Mas muitas pessoas que até acreditam na existência do céu não aceitam a existência do inferno. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, meus queridos, as mesmas escrituras que revelam as delícias eternas também tornam conhecidos os terrores e o horror do inferno. Vida eterna, a vida que não tem fim. Como cristão, acreditamos na vida eterna. Olha o que está escrito em João, capítulo de número 17, versículo de número 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Agora, como alcançar a vida eterna? João capítulo 5, versículo 24 nos traz a receita. Olha o que diz: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Para alcançar a vida eterna como cristãos, precisamos ouvir a palavra de Deus e a praticar. Agora, queridos, todas as coisas deste mundo são temporais e estão morrendo. Todas as coisas ao nosso redor estão morrendo e caminhando para o seu fim. Nós estamos indo para a eternidade. Nossa vida é como um sopro. Tudo passa rapidamente. As coisas mais valorizadas na vida são temporais. A beleza, a juventude, a força física, a casa onde vivemos, as riquezas que acumulamos, a profissão que abraçamos, os planos que formulamos, as relações que mantemos são somente por um breve tempo. São passageiras. Nada disso vai permanecer para sempre. Diz a Bíblia que o que vemos é temporal. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. As coisas com que lidamos agora
em breve vão deixar de existir e nada levaremos desta vida quando partirmos deste mundo. O que vemos em nossos dias é o desprezo às coisas que são espirituais, celestiais, divinas e eternas. Meus amados, o reino de Deus deve ser nossa prioridade absoluta, pois tudo passa, até as tribulações, as dores e angústias também são temporárias. Em breve elas irão terminar para aqueles que herdarem a vida eterna. Há um descanso para aqueles que morrerem em obediência e servem a Cristo. Em breve estaremos para sempre com o Senhor no seu reino na vida eterna. Então nossa luta terá chegado ao fim. A dor, o luto e as lágrimas jamais existirão. Jamais sentiremos fome ou sede. Jamais teremos cansaço ou seremos assolados pela doença. Faremos parte da gloriosa família onde jamais haverá contenda, jamais haverá qualquer maldição. Quão terrível é deixar que alguém passe deste mundo para um terror eterno, sem que esteja devidamente avisado pelos profetas de Deus. Que sejamos fiéis a Deus por causa das verdades contidas em sua palavra. E aqui eu quero trazer a conclusão deste devocional. Amados, não há nada que alguém possa fazer para mudar os destinos depois da morte. Não há conversão depois da morte. Por isso, não oramos pelos mortos. Agora é o tempo de se voltar para Deus com sinceridade. Agora é o tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de renúncia. Jesus continua convidando a cada homem e mulher para a salvação. Mas em breve, esse convite não será mais ouvido e a porta da salvação se fechará. Aquele que tem Cristo tem a vida. Cristo se entregou naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida eterna. Tudo para nos salvar da morte eterna, o inferno. João capítulo 5, versículo 24 e 25 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Agora, queridos, Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o sofrimento eterno. O nosso maior anseio, meus queridos, é ter vida eterna. Não deve ser para ficar livre do inferno, mas por viver eternamente com Deus e com Cristo, desfrutando eternamente da sua presença. Que Deus te abençoe preciosamente. Queridos, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Se inscreva, esteja conosco para estar nos acompanhando e sendo edificado. Tem um botão aqui embaixo, se inscreva. Clique aí em se inscrever e esteja participando do nosso canal no YouTube. E após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo edificante para a tua vida. E, amados, não esqueça, após ouvir o nosso devocional, dê o seu like, ele é importante. Também comente, faça o seu comentário. O que essa mensagem trouxe de edificação para a sua vida, o que despertou na sua alma. E também, amados, nós estamos nas redes sociais. Divulgue, nos ajude a divulgar as nossas redes sociais. Lá no Instagram,
você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. E no TikTok, você vai colocar assim, ministériopleno.news. Tenho certeza que você será muito edificado através das nossas redes sociais. Então, queridos, eu vou ficando por aqui com este tema tão importante: 2 caminhos para a eternidade, vida eterna ou morte eterna. Eu desejo que esta palavra desperte o seu coração para que possamos mergulhar mais ainda nos rios de Deus. Então, fica com Deus, um cheiro no coração, até o nosso próximo encontro. Desde o ventre me conhece, me escolheste para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Quantos creem, diga!